Olá, nesse vídeo eu vou resolver a questão 141 do caderno rosa do Enem de 2021. O enunciado diz o seguinte: uma grande rede de supermercados adota um sistema de avaliação dos faturamentos de suas filiais, considerando a média de faturamento mensal em milhão. A matriz da rede paga uma comissão para os representantes dos supermercados que atingirem uma média de faturamento mensal M, conforme apresentado no quadro. E você tem a tabela da média de faturamento mensal e o tipo de comissão, né, para cada média. Aí, continuando, um supermercado da rede obteve os faturamentos no dado ano, conforme apresentado no quadro. E aí você tem esse quadro onde tem o faturamento mensal pela quantidade de meses que apresenta aquele faturamento mensal, em milhão de real. Nas condições apresentadas, os representantes desse supermercado avaliam que receberão, no ano seguinte, a comissão de tipo. Então é o seguinte, ele deu a tabela de faturamento mensal do supermercado e quer que eu, calculando a média de faturamento, que eu enquadre em qual tipo de comissão os representantes desse supermercado irão receber. Baseado na tabela, na primeira tabela, né? Que mostra qual a comissão dada para certos intervalos aí de média de faturamento mensal, né? Então, primeiramente vamos calcular essa média, né, desse supermercado a partir dos dados da segunda tabela. Como é que a gente calcularia a média mensal? A gente pega o faturamento mensal de cada mês, soma tudo e divide por 12, né? Porque é a quantidade de meses no ano, né? Você divide para 12 e aí você vai ter a média. Mas ele não dá exatamente o faturamento mensal de cada mês especificamente. Ele dá todo o faturamento mensal do ano, sem especificar o mês, mas dizendo a quantidade de meses em que se repetiu aquele faturamento. Então, se você olhar essa quantidade de meses na coluna da direita, somando todos os elementos dessa coluna, você vai ter que são 12 meses. Nada mais do que a representação do faturamento anual de uma outra forma, né? Ao invés de você dar todos os meses especificamente, janeiro, faturamento tal. Para a gente calcular a média aqui, é a mesma coisa, basta a gente calcular o faturamento total do ano e dividir por 12. Então a gente começa ali com a primeira linha, você vai ter que o faturamento mensal de 3 milhões e meio de reais se repetiu em 3 meses. Então o total aí, para esses 3 meses, vai ser 3,5 vezes 3. E aí a gente continua. Você tem que na segunda linha, o faturamento mensal é 2,5 milhões de reais por mês. E isso se repete em 2 meses. Então, o total para faturamentos mensais de 2 milhões e meio, né, vai ser 2,5 vezes 2. O faturamento total aí para esses 2 meses. Aí a gente continua somando da terceira linha. Você tem um faturamento mensal de 5 milhões e que se repetiu em 2 meses. Então, aqui você vai somar 5 milhões vezes 2. Depois você vai somar com o faturamento mensal de 3 milhões multiplicado para 4, né? Você se repetiu 4 vezes. E por fim, você tem que o faturamento mensal nessa quinta linha 7,5 milhões e meio. E só se deu em um mês, né? Então o total a gente vai somar só 7,5 vezes 1, que é igual a 7,5, né? E aí dividir por 12. For o total de meses aí que a gente contabilizou. Com isso a gente vai ter a nossa média. Essa média vai ser justamente o nosso M maiúsculo, a média de faturamento mensal. Somando os termos aí no denominador, a gente vai ter 10,5 mais 5 mais 10 mais 12 mais 7,5 dividido para 12. E aí só fazendo conta, né? E aí a gente vai ter que vai dar 45 sobre 12, que é finalmente igual a 3,75. É a média, a nossa média M para esse supermercado em questão. Agora, a gente analisando a primeira tabela, a gente vai encontrar um intervalo em que se encontra esse M que a gente obteve. E se você for olhar na segunda linha, a comissão 2, a média de faturamento mensal é maior ou igual a 2 e menor que 4, que é justamente o intervalo em que se encontra esse 3,75, né? Portanto, a comissão que vai ser dada aos representantes desse supermercado vai ser a comissão 2.
que é o item B, e é a resposta correta da nossa questão. E é isso, então. Obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo.